que a vida é muito bonita, né? A gente tem um presente, o maior de todos nas nossas mãos, né, velho? Otimista aqui conosco, Gabriel. Que antes a gente tava num debate justamente sobre o pessimismo natural do brasileiro. Sério, e o quanto eu tô tentando, de alguma medida. Eu tô ferrado, agora que eu sou minoria, né? Exatamente. Cara, mas sabe que eu tava pensando nisso ontem, a gente tava falando sobre futebol, tudo assim, né? E eu acho que o futebol, ele tem, de certa forma, assim, uma análise até disso, assim. Eu vejo, às vezes, no estádio, às vezes eu vejo coisas de comentário de internet, eu falo, cara, como a galera é pessimista, como é muito imediatista também. Tudo é uma velocidade muito... Tem que acontecer agora, porque se não acontecer, acabou tudo, tem que ir embora e não gosto mais. E um dia gosta, e o cara é o rei da pátria, e daí depois, no outro dia, aquele cara já não serve pra nada, e ele é... E isso me assusta, assim, um pouco, porque eu aprendi, acho que com meu pai e com a minha mãe, a ter um pouco mais de paciência, entender um pouquinho mais. Combater esse imediatismo de hoje, essa agressividade da rotina no teu dia a dia? Eu acho que é um exercício, assim, PG, né? Na verdade, é uma coisa que não é fácil, mas eu acho que é um exercício diário, eu acho que também a gente vai se unindo com as pessoas que a gente, como é que eu posso dizer, confia mais na filosofia de vida delas, né? Então eu procuro andar com pessoas que eu admiro, que pensam assim, que são pessoas que, cara, inevitavelmente são mais bem-sucedidas, não no lado mais até financeiro, mas eu diria no lado espiritual até. Eu olho aquele cara e falo, pô, esse cara é diferente, cara, ele vê tudo com mais leveza, o mundo ao redor dele parece que flui de uma maneira melhor. Então, pô, vou me unir a essa pessoa pra tentar aprender com ela, tentar evoluir. E eu acho que ao longo da vida isso vem sendo positivo na minha caminhada, sabe? Legal, Vitor. Mas é uma coisa de exercitar, são dias e dias, né? Mas acho que eu tenho mais dias bons do que dias ruins, eu diria, né? O Vitor, te incomoda quando o público te enxerga só como um cara good vibes? Porque, eventualmente, tu fala de dor, de ausência, de angústia, né? Tu tá vindo também de uma fase bastante intensa, pessoal e artisticamente na tua vida. Essa fama, assim, lá vem o Solar, que nem eu te apresentei agora, isso te incomoda? Eu acho que incomodar talvez seja uma palavra muito, muito pesada, assim, mas eu confesso que quando se resume só a isso, né, quando uma pessoa vê a gente só por uma coisa, dá uma leve assim, tipo, pô, é como tu falou, eu sou mais do que isso, não necessariamente pro lado positivo, às vezes eu sou mais do que isso até porque eu tenho minhas dores, tenho minhas tristezas, tenho minhas saudades, né, como tu falou, venho de uma fase muito, muito complicada da vida, assim, né, de perder um pai, de perder um herói, de perder um cara que é o ídolo, o cara que eu queria ser como ele, velho, eu falava que eu queria ser como meu pai, eu queria jogar tênis, queria viajar, jogar... Teu pai foi um tenista de renome, né? Cara, jogou Roland Garros, jogou Wimbledon, foi 81 do mundo, acho que 52, 56 de dupla. A casa sempre foi cheia de troféu e de raquete de tênis e de bolinha, de fotos incríveis, revista. Então, quando tu perde alguém assim, é isso que talvez, assim, como tu usou essa palavra, assim, me incomode mais. Falo, pô, cara, eu não sou só isso. Minha vida não é assim, eu acordo e tá tudo bem, tá tudo feliz. Eu entendo as dores do mundo. Tem muitas coisas que eu gostaria de transformar no mundo, de melhorar no mundo, né? Então acho que às vezes o Good Vibes vem muito atrelado a isso. Pô, ele só vê as coisas boas. Claro. Ele só pensa nas coisas boas. O mundo pra ele é maravilhoso e tal. Cara, Mas o que eu acho interessante em ti, Vitor, a impressão que eu tenho é de que... E me parece que isso, Gabriel, é o segredo também para uma pessoa que vive intensamente a vida, né? É saber viver as dores também, viver as tristezas, os lutos, né, Vitor? Mas a maneira como tu encara esse tipo de situação me parece ser construtiva sempre, né? O que eu tô aprendendo com isso aqui, né? Para que eu tô vivendo isso, né? Com qual... O que eu vou tirar desse negócio? E aí, Vitor, eu não sei se tu te importa de falar sobre isso, mas me parece... Muito, muito, muito interessante a maneira como tu abordou a depressão o que o teu pai viveu. Sim. E teve uma entrevista que tu deste pro Potter, no Potter Entrevista, que eu acho que foi muito comovente, né? Como é que tu conviveu com isso? E assim, PG e Gabriel, a depressão... por que ele estava vivendo isso, te parece? Eu acho que talvez seja um bom início de começar o porquê das coisas, né? O pai foi um grande atleta, como tu falou. O Ivan Clay, né? Ivan Clay, o cachorrão, como conhece, o doutor, né? A galera aqui das áreas, até agradeço muito o carinho que tem por ele, galera de Novo Hamburgo principalmente, né? E eu acho que a depressão, ela sempre esteve na porta ao lado do meu quarto, né? Só que eu não sabia quando eu era mais novo, né? E depois, quando eu fui ficando mais velho, que eu fui entendendo o porquê que meu pai ficava por baixo dos cobertores, o porquê que ficava naquele quarto escuro.
E a mãe contou que isso aconteceu no pós-aposentadoria, que eu acho que é meio que um clássico que acontece assim com muitas pessoas, não só a nível do esporte, mas também às vezes quando parece que aquele propósito de vida acaba, né? Então é um cara que viajava para os torneios, conquistava títulos, quando tinha uma derrota ele pensava como ele poderia solucionar para virar uma vitória, e de repente aquilo ali se encerra. Então ali Isso começa... Quanto tempo, Vitor, mais ou menos? Nossa, eu acho que eu nem era nascido, cara. Pois é, mas ele vinha então enfrentando esse problema há muito tempo. O pai foi Vitor. internado acho que 3 vezes por aí. Por causa disso. Por causa da depressão. A doença dentro, na cabeça dele, que só ele vai saber como foi, o que aconteceu, né? A gente tenta entender o máximo que pode, talvez até chegue perto, mas acho que nunca vai ser capaz, assim, né? O pai dizia, assim, basicamente pra gente que era como se ele estivesse jogando uma partida de tênis que ela nunca terminava, que ela nunca ia ter um fim, parecia, sabe? Ele tava lá correndo pra todos os lados, pra tudo que podia, pra frente, pra trás, buscava curta, corria pro lado do outro, mas aquela partida nunca se encerrava. Esse era meio que um pesadelo que ele contava assim pra gente. E outra coisa que ele dizia muito assim, né, que é triste, né, mas é como se ele quisesse que a vida dele por algum momento zerasse. Ele falava assim, só queria que minha vida zerasse, né? O que eu percebi assim mais velho depois é que realmente o propósito foi se acabando, né? O propósito de vida, assim, ele começou a ficar debilitado por ficar na cama fisicamente, então ele não conseguia mais dar os treinos para os atletas, ele não conseguia mais treinar os atletas, né? As pessoas começaram a seguir a vida delas sem a presença dele, né? Dentro do ramo do tênis dele, onde onde ele trabalhava, tudo mais. E tu conseguia conviver com isso, mantendo esse teu brilho, essa tua... Cara, por muito tempo, assim, o que acontece? Tu começa a achar, primeiro, financeiro, começa a pegar o lado financeiro também, né? Então tu começa a achar que a gente que tá fora aí, trazendo a minha visão, né? Cara, pai, agora as coisas começaram a dar certo, vamos pagar as contas, as dívidas e vamos... Cara, que tu vai ter que criar um carro, vamos quitar o apartamento, e tu começa a achar que é isso. Tu começa a se iludir achando que é uma coisa material, né, bem dizer. E aí as coisas começam a ser resolvidas desse lado e tu percebe que a doença, ela permanece ali. Então, quando chega nessa conclusão que eu te digo de propósito, é quando tu faz todas as opções materiais e visíveis que tem à tua volta. Putz, é dar um abraço, é dar carinho, é tomar um café da manhã, é levar o pai pro show, é levar o pai pra assistir um jogo de tênis, pra assistir uma Fórmula 1, é pagar as contas e tudo, mas tu vê que aquela doença, ela não sai. Sim. Então é uma coisa muito mais profunda. E aí talvez seja um ponto que eu vejo, que eu escuto muito das pessoas, assim, que às vezes não tem tanta paciência, eu diria, que é falar assim, mas como é que ele tá assim? A vida dele é maravilhosa, os filhos dele estão super bem sucedidos e são famosos e tem as músicas, mas não é por aí. Isso não é racional. Isso é muito raso, essa análise, ela é muito rasa, ela é muito mais profunda, é uma coisa da alma mesmo. Exato. Como eu falei, do propósito e talvez coisas de outros passados que talvez a gente nem conheça, né? Então, assim, eu encaro muito dessa maneira, assim, cara, que é uma doença que, primeiro, pra quem passa por isso, a galera ao redor tem que ter muita paciência, tem que estar muito blindado, porque é isso, de repente a minha mãe começou a perder o brilho, de repente eu e meu irmão, a gente começa a perder o brilho por estar muito envolvido ali, mas, cara, é a família, meu pai, o cara que me botou no mundo, que se exploda, nós vamos viver isso junto até onde der. E no nosso caso foi isso, a gente foi até onde a gente podia, a gente ajudou da maneira que a gente podia. Ao mesmo tempo que a pessoa depressiva, ela quer a tua companhia, ela quer a tua ajuda, ela se sente muito culpada por estar ali te segurando, por estar ali, então... Te afasta. É uma... exato. Tem uma culpa por achar que tá sendo um peso. Exatamente. É bravo, Vitor. E é dias e dias, né, cara? O pai sempre falava pra gente assim, cara, eu entendo que parece pra vocês que eu tô vivendo numa peça de teatro, que um dia ele acorda, cara, querendo viver, no outro dia ele acorda querendo morrer. E ele fala, cara, eu imagino como é que é a cabeça de vocês, gente, pai, nós estamos aí, meu, na vida e na morte nós vamos estar contigo. E é como é hoje, né, cara? Hoje ele fez a passagem dele. Eu acho que a morte também é uma coisa que se ressignifica muito, assim, né? Até eu converso com o Tony, meu companheiro perdeu também o pai dele, seu Adão. A gente bem na época parecida, assim, eu conversava com ele e falava, Tony, tu sente isso também, que a morte se ressignifica, parece que tu tem um escudo, assim, uma força, né? Parece que eu converso mais com meu pai hoje do que nos últimos 3 anos de vida dele, que a doença se agravou muito, né? E fisicamente começou a pesar muito pro meu pai, assim. A música vai por mim, é pra ele, mas tu começou a escrever antes dele falecer, né? Isso, Gabriel. Vai por mim, eu escrevi em 2018, numa das crises dele, né? A depressão do pai foi por muito tempo, então tinha vários momentos de altíssimo risco e momentos que estava mais estabilizado, assim. Em 2018 ele teve uma crise muito, muito forte, assim. E a música,
ela surge até de um sentimento meio ruim, assim, que habitava dentro de mim por ver meu pai daquela forma, né? Então, é como se eu estivesse dizendo pra ele mesmo, assim, né, cara? Primeiro eu conto um pouco da frieza que a depressão traz pra quem tá do lado. Então, assim, tu vê um pai chorar, tu vê um pai soluçando de choro ali pela vida, tu acaba virando um adulto mais rápido, né? Tu acaba ficando mais frio, tu acaba ficando mais, cara, eu preciso agir. Então, tu vê certas dores das pessoas e tu acaba... sei lá, tu acaba ficando uma pessoa mais fria. Então, um dia eu vi você chorar, por isso já não choro mais, né? A porta estava entreaberta, era o cenário, a porta dele sempre ficava meio entreaberta. A gente pode ouvir essa? Tu toca ela pra nós? Pode ser? Vou tentar. Não, fica à vontade. Se quiser tocar outra também, Vitor, fica à vontade. Como que se sentir melhor. Eu acho que é interessante ir fazendo essa passagem por ela, que será que pega aqui o microfone? Pega o microfone, não te preocupa. Pode botar pra tua boca mesmo, Vitor, que ele vai pegar o microfone, né, Augusto? Acho que sim, né? Uhum. Nossa, deixa eu até... Eu acho que esse tom tá bom. Um dia eu vi você chorar e aquilo me machucou tanto que hoje já não choro mais. A porta estava entreaberta, a luz do dia iluminava a sua triste solidão. Me escuta, pai, tá tudo bem. Aonde você vai, eu vou também. A culpa não é sua, disso eu sei. Vê se não tenta nem uma bobagem. Segura forte a minha mão, escuta o coração bater, e o que ele tem a dizer é o que mais importa, eu sei. Segura forte a minha mão, escuta o coração bater, e o que ele tem a dizer é o que mais importa, eu sei. Vou pra segunda parte. Você desiste, eu insisto. Existe tanta vida ainda. Te imploro, fica, por favor. Te abraço e deito no teu peito. Bah, Vitor. Por aí vai. É bonito, né? Nossa, o Vitor agora se emocionou, porque eu também já tava, acho que nós nos olhamos aqui os dois com os olhos cheios d'água. No início já é Que difícil música cantar linda, isso aqui. Vitor, tu é muito talentoso, cara. Mas E olha que bacana o comentário que a gente recebeu aqui no YouTube, ó, pra vocês dois respirarem um pouquinho, eu vou ler aqui o comentário do Alexandre Souza, que disse: eu fui aluno da mãe do Vitor, a Janice, uma professora fantástica, e quando ele levava ela na escola, eu tinha orgulho de ser aluno da esposa do saudoso e famoso Ivan Klein. Muito legal, né? Vitor, eu queria que tu fizesse o convite pro teu show em Canoas, né? Ah, claro. Mano, depois disso, a gente depois tá se caminhando pro final. Depois aqui. dessa... Eu queria que tu fizesse o convite, se der tempo, tu tocar uma clássica tua. Claro. A galera já conhece bem. Essa aí é difícil até de começar a tocar ali. Vem muita lembrança, tudo, né? Claro. E... cara, é isso, velho. Quero até mandar um beijo pra todo mundo, como eu falei, assim, todo mundo da região aqui, Porto Alegre, Novo Hamburgo. Cara, o que a gente recebeu, São Leopoldo, né? Muita gente mandando mensagem ali quando o pai, enfim, partiu, né? Virou uma estrelinha. Então, obrigado a todo mundo. E, cara, sim, Canoas agora, sabadão, a gente vai estar lá tocando. Sábado? Não sei se eu vou tocar... sábado amanhã, no caso, né? Mais conhecido como amanhã. Isso. No Parque Shopping, Vitor? É no Parque Shopping Canoas, exatamente. Vai ser 9 horas o nosso show. Ingressos à venda? Eu acho que a entrada é gratuita e, se eu não me engano, tem aquela parte da frente, assim, que a galera que tem um valor de ingresso, pelo que eu saiba. Mas tem informações ali no site do shopping, do Parque Shopping Canoas. E, cara, vai ser muito legal o show completo. Muito feliz, assim, de estar aqui nas áreas. Sempre que eu venho pra cá com
com o espetáculo completo, eu fico muito feliz, assim. E, cara, não sei se eu vou tocar Vai Por Mim, viu, galera? Porque é uma música que, como vocês podem ver... Toca o que tu quiser. É difícil. Digo, até no show ali de Canoas, que às vezes as pessoas vão esperando. Essa é uma música difícil de tocar no show, porque acontece isso, né, cara? Tu toca lá no meio do show, cara, demora umas 2, 3 músicas pra se recuperar. Eu mesmo, as pessoas, enfim. E é isso, cara, mas agradeço muito, pelo carinho, velho, a conexão toda nossa. E, velho, o que vocês querem ouvir agora? É sempre um prazer te receber aqui. Meu, tá bom. Nós estamos encerrando, tá? Dá pro Vitor fazer mais uma? Vamos ouvir mais uma, então. Vamos então, ó, a gente já se despede. Fala, Gabriel, vai lá. A gente se despede aqui. Timeline vai ficando por aqui nessa sexta-feira. Bom fim de semana pra todos vocês. Vamos terminar o programa ouvindo o Vitor Clay, claro. Beijo, Gabriel. Beijo. É segunda. Que é bom, né? Vai lá, Vitor. Vou botar pra cima agora. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, fica.